Seja muito bem-vindo. Quarta-feira, 11 de setembro. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar da nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dá-nos um coração cheio de amor por ti, pela igreja, para que, amando a ti, amemos também todos os nossos irmãos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Para a gente começar a nossa meditação, quero te convidar a colocar suas mãos nessa posição e olhar para as suas mãos e tentar enxergar o que é que eu e você temos nas mãos hoje. O que é que eu e você temos segurado com as nossas mãos no dia de hoje. E nós vamos perceber os valores que o Evangelho dá para aquilo que realmente a gente precisa se apegar e também aquilo que a gente precisa abrir mão. Lucas capítulo 6 vai dizer assim: então ele ergueu os olhos para os seus discípulos e disse: bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, expulsarem o vosso nome como infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Era assim que os pais deles tratavam os apóstolos, os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Ai de vós quando vos louvarem os homens, porque assim faziam os pais deles aos falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por que eu pedi para no começo a gente poder olhar para as nossas mãos? Porque a palavra vai dizer bem-aventurados, né? Felizes os pobres. E é meio estranho, né? Pensar isso, bem-aventurados os pobres. Pobres no sentido daqueles que têm as mãos vazias para poder receber, para ter espaço, para caber aquele que é o maior tesouro, que é Jesus Cristo. E aí, não mais nas nossas mãos, mas no nosso íntimo, nosso coração, no nosso ser. Quando a gente está muito cheio, muito carregado, muito farto, está tão cheio que não tem mais espaço para aquele que é fundamental, para aquele que realmente importa. E ele vai dizer assim: bem-aventurado vós que tens fome, porque sereis saciados. Sabe, irmãos, nessa quarta-feira, a gente pensar: fome de quê que eu tenho tido? Porque quando a gente está com fome, a gente sai procurando, abre a geladeira, fecha a geladeira, abre o armário, fecha o armário. A gente busca. E ele vai dizer: bem-aventurados os que têm fome. Mas é fome e sede de justiça, é fome e sede de Deus. E nós seremos saciados dessa fome na Eucaristia, na palavra, onde agora eu e você estamos aqui juntos meditando e Deus falando para cada um de nós. Percebe como
como a palavra de Deus ela nos faz crescer, ela nos faz compreender de uma maneira nova todos os dias aquilo que Jesus está nos ensinando. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome. Sabe, talvez tantas coisas que têm nos saciado, sabe, tem entrado dentro de nós e de alguma maneira sacia, mas a palavra é clara, tereis fome. Por quê? Porque é uma saciedade que não completa, é uma saciedade por um tempo determinado. Somente Deus é que entra em nós e nos preenche por inteiro. E depois ele vai dizer assim também, olha, ai de vós quando vos louvarem os homens, porque eram assim que faziam os pais deles com os profetas. Quando vos louvarem, quer dizer, quando encher a cada um de nós de alguma maneira de glórias, e não somos nós, criaturas, que temos que ser louvados. Percebe? Ele está condenando isso. Única a glória somente para Deus. Nós temos que ser instrumentos e muitas vezes a gente corre o risco de inverter os papéis. Querer fazer, querer estar para a nossa própria glória, louvor. E São João Batista nos ensina muito claramente sobre isso, que eu diminua para que ele cresça. Então, nessa quarta-feira, nessa meditação das bem-aventuranças, né? Bem-aventurado, felizes, santos, separados são aqueles que têm fome e sede de Deus. Bem-aventurados aqueles que choram porque não têm aquilo que deveriam ter. Bem-aventurados aqueles que têm sede de Deus, que buscam a Deus, procuram a Deus e que encontram a Deus. Que nessa quarta-feira o Espírito Santo desça sobre nós, nos envolva com toda a sabedoria para que a gente possa colocar nas nossas mãos, na nossa vida, na nossa família, aquilo que realmente tem valor e não ficar perdendo tempo se alimentando daquilo que passa. Venha sobre nós toda a força do alto e nos ensine a fazer as escolhas certas. É isso que eu desejo para você, irmão, nessa quarta-feira. Um abençoado dia. Deus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. E eu te peço, compartilha o vídeo. Tem muita gente comendo porcariada por aí e deixando de se alimentar daquilo que realmente importa. Grande abraço.